Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra e sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste. E casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, e poços abertos que não abriste, vinhais e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo teu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus se não acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus como o tentastes em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus e os seus testemunhos e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais. Lançando todos os teus inimigos de diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando o teu filho no futuro te perguntar dizendo: que significam os teus testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu a nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor, nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Amém. Vivendo na terra como se fosse no céu. Amém? Mas eu também pensei assim, olha, poderia muito bem ser esse texto aqui, olha, a primeira reunião de condomínio do povo de Deus. Por quê? Eles tinham acabado de sair de uma escravidão de 430 anos, atravessaram o deserto, chegaram às portas da terra prometida. Moisés já tinha recebido a palavra de Deus que ele não iria entrar. E aí ele reúne todo o povo de Deus
e começa a fazer discursos e falar e orientar como o povo deveria viver na terra prometida. Irmãos, a terra prometida é um símbolo do céu, mas teologicamente representa o reino de Deus na terra, ok? O reino de Deus está aí misturado com o reino deste mundo. Então, o povo de Deus chega ali às portas da terra prometida. Moisés reúne o povo e ele começa a falar, fazer discursos, né? Lembrando tudo que eles passaram naquele período anterior, e começa a destacar aquilo que é mais importante. E de uma forma bem incisiva, fala com eles: olha, se vocês obedecerem, vocês vão ser muito abençoados, né? Uma terra que mana leite e mel, casas que vocês não construíram, né? Plantações, vinhas, olivais que vocês não plantaram, tudo isso é seus, mas tem alguns pré-requisitos, né? Irmãos, eu nunca tinha morado em apartamento. Quando nós compramos um apartamento, né? E aí nós fomos na reunião de condomínio, né? Dia 31, eu acho, de dezembro de 2014, se não falha a memória, né? Véspera de ano novo, aquela ressaca de Natal, fim de ano, aquela correria, e aí a reunião de condomínio, né? E aí uma pessoa que você nunca ouviu falar, aí falando, fala isso, fala aquilo. Na hora eu não entendi muito, e deu aquele monte de papel para a gente, manual disso, manual daquilo, e papel disso, papel daquilo. Na hora eu não entendi nada, mas depois que eu entrei para o apartamento, aí eu entendi tudo, porque lá em Contagem eu morei 18 anos no lote do meu sogro. Meu sogro era aposentado, então às vezes qualquer coisinha ele tinha em casa, meu sogro ia lá e fazia. Agora chegou no apartamento, aí não tinha lâmpada, não tinha chuveiro, não tinha isso, não tinha aquilo, aí tinha que instalar as coisas, aí até para pregar um quadro na parede, você tinha que ter uma regra, não pode furar em qualquer lugar, não pode pregar em qualquer lugar, tem horário, tem regras, tudo isso é lógico para o nosso próprio bem. Imagina se você quebra uma parede inadequada, entende? Imagina se você tivesse liberdade para fazer qualquer barulho, qualquer hora lá no seu apartamento. Meu cunhado morou num apartamento quando casou lá no Riacho, e hoje tem pavor de apartamento. Graças a Deus o nosso é bem tranquilo, né? Questão de horário, o pessoal na marra, mas acaba respeitando. Mas eu visitei meu cunhado muitas vezes, e aí eu entendi a importância daquela reunião de condomínio. Eu fico pensando, gente, imagina tantos moradores chegando, cada um no seu apartamento, se não tivesse tido aquelas orientações preliminares. Ia dar muita confusão. Ia gerar mágoas, dúvidas, amargura, né, desacordo, desavença. Não ia ser legal. E agora Moisés reúne o povo e fala com eles: olha, a terra prometida está aí. Terra que mana leite e mel. Casas que vocês não construíram, vinhas e olivais que vocês não plantaram, é seu, mas tem regras. E aí ele começa a falar alguns pré-requisitos para viver na terra prometida. E aí eu deixo para nós esse tema aqui nessa noite: vivendo na terra como se fosse no céu. A terra era deles, a posse era deles, as casas seriam deles, tudo era deles, tinham promessas maravilhosas para eles, mas não era para viver de qualquer jeito naquele lugar. Entende? Se fosse viver de qualquer jeito, ia dar problema. E aí Moisés começa a dar algumas dicas para bem viver na terra prometida, orientações para que eles pudessem viver bem naquela terra, como se fosse o próprio céu. E eu queria ver com os irmãos aí 3 dicas aqui nesse texto. Depois ele vai continuar nos outros capítulos, né? Nós já temos meditado em Deuteronômio capítulo 1, capítulo 2, capítulo 4. Mas hoje eu queria que a gente pensasse um pouco aqui, essas 3 dicas importantíssimas que Moisés destacou para eles, era útil para eles naquele tempo, e eu creio que será útil para nós bem vivermos nessa terra, irmãos. Então a primeira dica está aí, olha, o versículo 1 até o versículo 3, e depois o versículo 24 e o versículo 25.
quer viver bem na terra, desfrutar tudo que tem na terra, aproveitar de tudo que tem na terra, sem consciência pesada, sem sofrimento, primeira dica que Moisés dá para nós aqui, olha, obediência total aos mandamentos de Deus. Eles estavam entrando na terra, Deus prometeu a terra, Deus agora está dando a terra, eles estão às portas da terra, mas era necessária obediência. Olha o versículo 6, o capítulo 6, versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus te ensinasse, para que os cumprisse na terra que passas para possuir. Irmãos, por que estavam dando aqueles mandamentos? Para o bem deles. Veja bem, esses mandamentos aqui, ele vai citar e depois ele vai especificar, não foram dados por uma vontade humana. Não foi Moisés que inventou, imaginou e criou o estatuto. Foi Deus que falou com Moisés e Moisés transmitiu ao povo de Deus. E qual era a vantagem? Para que o povo fosse triste? Para impedir o povo de viver? Não, pelo contrário. Olha aí, os mandamentos são dados justamente como uma forma de abençoar. Veja o versículo 2, quando ele fala finalzinho aí, olha, finalzinho versículo 2, fala assim, olha, e que teus dias sejam prolongados. Se eles obedecessem os mandamentos, eles teriam os dias prolongados na terra. No versículo 3, fala assim, olha, atentem os cumprires. Aí fala assim, ó, para que muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Então ele fala assim, ó, se você obedecer, se você cumprir, você vai se multiplicar, não apenas familiarmente falando, que eles cresceram muito na família, mas a gente lembra que eles se enriqueceram. Alguns versículos falam que eles ficaram riquíssimos, que eles desfrutaram da abundância na terra, em todos os aspectos. Agora, olha o versículo 25, no 24 ele também fala, né? O Senhor nos ordenou cumprir todos esses estatutos. Aí no versículo 25, olha o que ele fala, será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Irmãos, onde eu quero chegar? Nosso Deus é um Deus de graça, amém? Nosso Deus é um Deus de amor, nosso Deus é um Deus de bondade. A Bíblia fala repetidamente que a terra está cheia da bondade de Deus. Estes mandamentos não vieram de vontade humana, vieram de Deus. Então pensa comigo, se Deus é um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus de bondade, Ele daria alguma coisa ruim para seus filhos? Lucas, lá no Evangelho de Lucas, ele pensando sobre essas coisas, ele fala assim, qual pai, por pior que seja, se um filho pedir pão, vai dar cobra? Não vai. Então, se nós cremos que Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça, é um Deus de bondade, nós temos que crer que os mandamentos dele também são para o nosso bem. Amém? Entende? Parece ruim, às vezes é difícil obedecer os mandamentos, mas quando nós obedecemos, nós desfrutamos da terra que mana leite e mel. Nós desfrutamos daquilo que Deus criou. E quando nós desobedecemos, nós não conseguimos desfrutar o que Deus criou. Faz sentido? É assim, ó, todo mundo aqui já foi criança um dia, né? Todo mundo já foi filho, todo mundo já pegou alguma coisa escondida do pai e da mãe. Lembra quando você pegou um dinheiro escondido, ou um bolinho, alguma coisa? O pai e a mãe, né, falou, não pega. Aí o pai foi trabalhar, a mãe foi trabalhar, ou a mãe descuidou, estava assistindo ali a novela, ou alguma outra coisa, e aí você foi lá e pegou. Quando você viu o bolo lá, seus olhos se imaginaram ele delicioso, mas na hora que você pegou escondido, comeu, a consciência pesada tirou todo o sabor do bolo escondido, entendeu? Né? Assim, olha, a comida, quando é comida roubada ou escondida, ela se torna amarga. São assim os mandamentos de Deus. É difícil, às vezes é duro, mas quando a gente obedece, a gente desfruta da graça de Deus.
Quando a gente desobedece, torna amargo. As coisas melhores que Deus criou, quando a gente desobedece, elas tornam ruim. Quem é casado sabe isso na questão de intimidade, né? A gente tem que entender isso. Tudo que Deus criou é bom, é para o nosso bem. Mas quando a gente segue os mandamentos, a gente desfruta da terra que mana leite e mel. Quando a gente desobedece os mandamentos, fica amargo, vira pedrinha na boca. A gente perde o prazer. E aí, irmãos, presta atenção no detalhe aqui, olha. Obediência total. Obediência parcial não é obediência, é desobediência. Faz sentido? Por exemplo, lembra de Jonas, profeta Jonas? Deus assim: Jonas, levanta, dispõe, sai da tua terra, sai da sua família. Jonas levantou, dispôs, deixou a terra, deixou a família. Jonas foi obediente ou não? Parecia que ele estava sendo, mas ele dispôs, levantou, largou a família e foi para uma terra que Deus não mandou ele ir. Ele foi para o lado contrário. Ele se dispôs, ele largou a família, abriu mão da sua família, da sua terra, saiu da sua cidade, mas foi para onde Deus não mandou ir. Ele obedeceu parcialmente, ou seja, ele desobedeceu. Deus teve que mover um peixe, lá um grande peixe, ou talvez uma baleia. Aí alguém pensa: baleia não é peixe, tá bom. Moveu lá, o peixe foi lá, buscou e trouxe e jogou lá. É aqui que eu quero que você fique, é aqui. E ainda assim, Jonas não obedeceu. Deus disse: vai e prega, fala da graça, fala do amor, fala da salvação. E Jonas saiu xingando todo mundo. E mesmo assim Deus converteu o país inteiro, 120 mil pessoas, né? Converteu todo mundo. Mas Jonas desobedeceu. Mas Deus não reteve a graça. Mas Jonas desobedeceu. Um outro exemplo bom disso é Saul. Saul foi o primeiro rei de Israel. Tudo que Deus falava com Saul, Saul tomava a iniciativa de fazer, mas fazia do jeito dele. Até que Deus disse: ó, Samuel, não dá mais, Samuel. Tudo que eu peço Saul para fazer, ele faz do jeito dele. Obediência parcial não é obediência. E aí, Deus tirou o reino de Saul e colocou Davi. Samuel ainda orou muito por Saul. E Deus disse: olha, até quando você vai ficar pedindo por ele? Vou dar uma última chance. Fala com ele para ir lá conquistar aquele povo e destruir todos os despojos. O que ele fez? Foi lá, conquistou o povo e trouxe os despojos para a casa dele. Ele disse: não, Senhor, eu obedeci. Você não obedeceu, era um teste tão simples. Os despojos da guerra deveriam ficar lá. E ele desobedeceu. Então, irmãos, quando nós obedecemos, nós desfrutamos. Quando nós desobedecemos, nós não conseguimos desfrutar. As coisas boas se tornam amargas, ok? Então, primeiro aí, vivendo na terra como se fosse no céu, obediência total aos mandamentos divinos nos faz desfrutar da graça de Deus numa plenitude ou numa amplitude maior. Vamos mais um, versículo 4 até o versículo 9. Amor total a Deus. Eu imagino, se eu perguntasse aqui, quem ama a Deus? Todo mundo iria levantar a mão. Mas será que nós amamos a Deus mesmo? Olha aí, versículo 4 até o versículo 9, Moisés vai trazer esse desafio. Versículo 4 vai ser: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Vamos ler os 5 junto? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Mateus e Lucas 10 você vai incluir: e de todo o teu entendimento. Amar a Deus com todo o nosso ser, com tudo que nós somos, tudo que nós temos. Ele vai falar assim: Deus é único.
Se só existe um Deus, deveria ser tão fácil amar a Deus de uma forma total. Mas o grande problema é isso, irmãos. O ser humano, desde que caiu em pecado, lá em Adão e Eva, nós temos essa tendência de criar falsos deuses. Deuses segundo a nossa imaginação. E aí nós criamos uma imagem de Deus no nosso coração, na nossa mente. Nós começamos a viver em função dos deuses que nós criamos na nossa cabeça. Ou no nosso coração, que é a palavra mais técnica. Faz sentido? Então, nós só temos um Deus, mas nós começamos a adorar outros deuses. Nós começamos a adorar bens materiais, dinheiro, prazer. O prazer na nossa época virou o Deus de muitas pessoas. E nós começamos a viver em função desses outros deuses que não satisfazem. E largamos o nosso Deus, trocamos o nosso Deus, abandonamos o nosso Deus, criamos outros deuses e vivemos em função desses deuses. E aí a frustração vai aumentando em nosso coração. Cada dia a nossa sociedade é uma sociedade mais frustrada, mais carente, mais dependente. Olha lá em Ezequiel, quem puder aí, ó, Ezequiel 14, abre aí para você ver. A nossa geração tem criado outros deuses, coisas às vezes inocentes, irmãos, que começam a tomar o lugar de Deus. Nós começamos a adorar, a ajoelhar, sacrificar, abrir mão, e aí a frustração reina. Olha, Ezequiel 14, versículo 3, fala assim: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos aonde? Dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? O que Deus está falando com o profeta Ezequiel? Na época de Ezequiel, os homens levantaram ídolos no seu coração. Esses ídolos, falsos deuses, viraram tropeço, porque eles se apegavam a essas coisas, mas não resolvia nada. Por exemplo, dinheiro. Dinheiro é o Deus de muitas pessoas hoje, ok? Eu trabalhei com uma pessoa, em 5 anos a empresa faturou 1 bilhão. 1 bilhão. Dinheiro lá rolava igual capim. Aí você pensa, nossa, esse moço devia ser muito feliz. Frustrado, drogado, viciado em cocaína, dependente. Um dia ele estava doente em casa, aí fomos eu, trabalhava na contabilidade, e o tesoureiro lá para ele assinar uns cheques, uns documentos. Ele olhou para mim e disse: Ronaldo, por que vocês são pobres e são felizes e eu sou rico e não sou feliz? Porque ele criou um Deus falso. O dinheiro era o Deus dele. Às vezes ele passava a noite em claro, acordava às 6 horas da manhã, vivia o dia inteiro em função do dinheiro, abandonou a esposa, não dava atenção aos filhos. O dinheiro era o Deus dele. E quanto mais dinheiro ele tinha, mais frustrado ele era. Irmãos, olha, não estou falando contra o dinheiro. O problema é que o dinheiro virou o Deus deles. Tem muito pobre também que cria ídolos em seu coração, ok? Tem pobres que às vezes a própria pobreza é o ídolo dele, Hoje em dia as academias viraram fontes de idolatria. Estão entendendo? Não tem nada errado em cuidar do corpo, não tem nada errado em ter dinheiro. O grande problema é quando essas coisas, que às vezes são até inocentes, se tornam um ídolo dentro do nosso coração, e nós começamos a viver em função dessas coisas, e aí ao invés da gente ter prazer, satisfação, desfrutar a terra que mana leite e mel, nós ficamos frustrados. A nossa geração é uma geração de pessoas frustradas, depressão. Irmãos, poucas décadas atrás a gente não via falar essas coisas. Depressão era raridade. Agora quase todos nós temos alguém na família com depressão, ou um amigo, um parente, ou nós mesmos já passamos por isso. O que é isso? Frustração. Quando nós
trocamos o Deus único por outros deuses, aí nós sacrificamos, buscamos, esforçando, os outros deuses não satisfazem, e aí gera essa frustração repetida gera depressão, e aí nós deixamos de desfrutar a terra que mana leite e mel. Qual é o tipo de amor que Deus quer? Está aí no texto, olha, um amor que envolve todo o nosso ser, quando ele fala assim, todo o coração, alma, está falando com toda a sua vida. Ele fala um amor que é ativo, ele fala assim, com a sua força. Em Lucas ele acrescenta, com o seu entendimento. O nosso amor a Deus tem que ser um amor total, integral, ativo, que pensa, que vai, que não se entrega, um amor total. Olha o versículo, irmãos, como ele é repetitivo nisso, e não é por acaso. O versículo aí, olha, versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, para mostrar essa totalidade, essa integralidade. Nós precisamos concentrar em Deus. Quando nós concentramos em Deus, as outras coisas são acrescentadas e nós desfrutamos da terra que mana leite e mel, das casas que nós não construímos, das vinhas, olivais, plantações que nós não plantamos. Amém? Então, vamos para o último aí. Primeiro, obediência total aos mandamentos de Deus. Deus é bom, Deus é amoroso, Deus é um Deus de graça. Tudo que Deus manda é para o nosso bem. Quando nós obedecemos, nós somos felizes. Quando desobedecemos, a amargura entra em coração. Segundo, um amor total, integral a Deus. E o último, separação total dos povos pagãos. Olha lá no versículo 13 até o 15. Aí ele está prometendo, ele fala assim, olha, aí no versículo 10 tal, aí chega no 13, né? No versículo 12 ele fala assim, guarda-te, para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Versículo 13, o Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, pelo seu nome jurarás, não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti. Irmãos, este é um grande drama que o povo de Deus vive. Se deixar seduzir ou conduzir por outros deuses. Às vezes a gente não tem o ídolo no nosso coração, mas falta essa separação total dos povos pagãos. O povo de Israel sofreu demais, porque ali na terra prometida tinha tudo que Deus prometeu, mas também tinha os povos pagãos. E os povos pagãos que não conheciam o Deus verdadeiro, eles criaram um Deus falso para cada necessidade que eles tinham. Então, se eles tinham necessidade de amor, então tinha o Deus do amor. Tinha necessidade de poder, tinha o Deus do poder. Tinha necessidade de prazer. Tudo que eles precisavam, eles criaram um Deus falso. E agora o povo de Deus chega para morar na terra prometida, que está rodeada, recheada de deuses falsos. Para cada carência, cada necessidade, tinha um Deus. E agora eles têm que viver ali. Irmãos, esses povos pagãos aqui, ó, simbolizam o mundo com as suas atrações. Cada necessidade que o ser humano tem, o mundo tem uma coisa para oferecer. O problema é que não satisfaz completamente. É um paliativo. Às vezes resolve por um tempo, mas não satisfaz constantemente. E aí o mundo vai atraindo, seduzindo, invadindo, corrompendo o povo de Deus. Enquanto o povo de Deus ficou fiel aos mandamentos, um amor total a Deus, Deus os abençoou, eles prosperaram, desfrutaram da terra que mana leite e mel, das plantações, desfrutaram tudo que Deus tinha prometido. Mas toda vez que eles começavam a olhar para os povos pagãos, começavam a olhar para os ídolos pagãos, eles deixavam de desfrutar o que Deus tinha para eles. Os povos pagãos, né, com seus ídolos falsos, eram muito sedutores.
Você vê o ponto de o próprio Salomão. A Bíblia fala que Salomão foi o homem mais rico da terra, foi o homem mais sábio da terra, e diz a Bíblia que na sua velhice ele se deixou seduzir pelos povos pagãos, envolveu com as mulheres pagãs e sacrificou aos demônios. Irmãos, veja só, nós estamos neste mundo, temos que trabalhar, temos que comprar, temos que vender, a gente tem que viver nesse mundo. O problema é quando o mundo começa a seduzir, a atrair. E, irmãos, o mundo vem como um tsunami para cima da gente. A gente não pode ser infantil. A gente não pode achar que vai acabar tudo bem. O mundo, ele não brinca. E não poucos cristãos são atraídos, seduzidos, envolvidos, afogados no mundo. E aí, para sair, é muito mais difícil e complicado. O mundo é sutil. Ele nos leva a ativismo, consumismo, nos seduz, prazer desenfreado, a moda, mentiras, manipulações, distrações, festa, shopping, trabalho. Estas coisas, irmãos, em si não são pecado, mas quando essas coisas vêm nos seduzindo, nos atraindo, nos afastando de Deus, nos afastando da família, nos afastando da igreja, aí complicou. Não tem nada errado na maioria dessas coisas. O grande problema é quando essas coisas nos envolvem e nos dominam. Essas coisas estão no mundo. Nós temos que viver no mundo. Algumas delas são inocentes, algumas são extremamente necessárias. Nós precisamos dessas coisas. Mas quando essas coisas dominam a nossa mente, nosso coração, atrapalha a comunhão da família, atrapalha a comunhão da igreja, atrapalha a comunhão com Deus, então tem um problema aí. A gente tem que parar, refletir e meditar, entende? Nós precisamos dessas coisas, mas nós não podemos deixar ser seduzido. Os povos pagãos estavam ali, e Deus deixou os povos pagãos ali. Deus vai assim, olha, não vou tirar os povos pagãos, porque era para provar o coração do povo de Deus. Se eles amavam a Deus, confiavam em Deus, tinham fé em Deus, ou se eles iam ser atraídos pelos povos pagãos. Irmãos, é fácil? Não é fácil, é lógico que não é fácil. Muitos pastores têm caído nisso. Não poucos, né? Não poucos. Mas é o desafio para a nossa fé. O mundo é assim. Ele quer nos atrair, né? E o que você tiver necessidade, o mundo tem algo para te oferecer, para suprir a sua necessidade. Mas sem Deus, o mundo tem tudo para oferecer para nós, mas sem Deus. É muito importante, irmãos, a gente entender isso. Porque o mundo, ele odeia o cristão. Ele quer nos seduzir, quer nos atrair para nos afastar da comunhão com Deus. Esse é o drama, essa é a questão. O mundo vive em antagonismo com Deus, um constante estado de rebeldia contra Deus. Ele quer nos seduzir, quer nos atrair, quer nos tragar até o momento que nós nos tornemos dele. Quando a gente afasta de Deus ou afasta da família, aí o mundo está realizado. É fácil? Não é fácil. A terra prometida estava ali, tudo que Deus prometeu tinha na terra, mas também tinha a provação. Quando eles entendessem a obediência aos mandamentos de Deus, o amor total a Deus, e conseguissem viver no meio dos povos pagãos, Deus não tirou os povos pagãos, mas quando eles aprendessem a viver com os povos pagãos, sem se deixar seduzir pelos povos pagãos, aí eles iam desfrutar a terra que mana leite e mel. Então, irmãos, esse é o nosso desafio dessa noite. Viver aqui na terra como se fosse no céu. Primeiro, receber Jesus no coração. Segundo, obediência total aos mandamentos, coração centrado em Deus, viver no meio do mundo sem deixar seduzir pelo mundo. Amém? Vamos orar?
Qual área da sua vida você tem cedido para o mundo? Está na hora de tomar de volta. Ok? Vamos orar então.